Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. E a partir de agora você terá os melhores momentos do nosso programa em reprise. Temas de hoje: anestesia, com a anestesista Tereza Gurgel. Resíduos, com o professor João Luiz Veríssimo. O programa Saúde hoje está apenas iniciando. Em breve voltaremos. Saúde hoje, 13 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Tereza, é um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é todo meu, Dr. Nelson. Estou à disposição para tirar as dúvidas necessárias. Muito bem. A Tereza, ela é formada já há muito tempo, não é? Pela Universidade Federal de Fluminense. Ela fez residência médica nessa mesma universidade, né? Tendo a certificação do Centro de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Muita gente confunde geralmente e acha que o anestesista não é médico, né? É um profissional treinado e que faz anestesia. Não é bem isso. Então é exatamente sobre isso, para sanar essas dúvidas e outras, que nós estamos entrevistando agora a Tereza, que vai falar sobre a especialidade que é a anestesia. Você poderia definir para nós o que é anestesia, Tereza? Bom, primeiramente, né, a anestesia é um procedimento complexo, né, onde o paciente fica com total ausência de dor para realizar qualquer tipo de procedimento. Isso pode ser acompanhado de ausência também de consciência ou não, porque você pode fazer uma anestesia local, uma regional ou até uma anestesia geral. Isso tudo de acordo com a complexidade do procedimento, né? E como o senhor falou, o anestesista é uma pessoa extremamente capacitada. Nossa formação é uma formação extensa, porque o anestesista, ele tem que ser um especialista, né, de todos os órgãos e sistemas. Então, o anestesista, ele entende muito de cardiologia, de pneumologia, nefrologia, porque quando você tem o paciente nas mãos, né, qualquer uma dessas áreas você pode ter que atuar, né? Então, é uma formação realmente extensa. E hoje em dia também,
O anestesista, ele também tem uma formação em clínica de dor, então a gente também ainda pode tratar dor crônica, dor aguda. Tem anestesistas que também são intensivistas, né? Então, é uma coisa bastante elaborada, né, digamos assim. Bem, na verdade, então, o anestesista, ele tem que estar bem capacitado para exercer a sua profissão. Na verdade, veja bem, ele tem em suas mãos um paciente que está, né, dependendo, é claro, do tipo de anestesia, uma anestesia geral, por exemplo, né, com as mãos, nas mãos do anestesista. É bem assim, né, Tereza? Exatamente. Apesar de todo o esclarecimento, né, que a própria Sociedade de Anestesia tem tentado fazer, tem muitas pessoas que me procuram com medo de anestesia, né? Eu falei, bom, mas no século pleno, né, que a gente está ainda assim, né, então as pessoas têm muitos medos, muitas coisas assim, na verdade, que é falta de informação, né? Porque realmente o anestesista, né, ele tem o paciente nas mãos, né, mas hoje em dia a gente tem um arsenal enorme de coisas, né, que te propiciam uma anestesia segura. Diferente, por exemplo, até do próprio século passado, né? Você não tinha nenhum monitor cardíaco, às vezes, para fazer uma anestesia, entendeu? Hoje em dia, o aparato é imenso, né? Então, a gente tem plena condição de oferecer total segurança. Nunca 100%, né? Porque sempre o paciente... tem coisas inesperadas que podem acontecer, né? Mas, assim, em termos de segurança, é uma coisa, assim, incrível. Você entrando numa sala de anestesia, o senhor sabe que o senhor frequenta, né? O que você vê, né? O carrinho de anestesia, todo o material que a gente tem, é uma coisa, assim, que eu acredito que seja maravilhosa, né? E o paciente não tem noção disso, né? Do que a gente tem nas mãos para oferecer, né? Bom, e o que é interessante, inclusive, saber, é claro, né, quando você vai fazer, submeter um ato cirúrgico, né, a necessidade obrigatória de se fazer um exame com o anestesista. E aí vamos perguntar para a Tereza por que a necessidade do exame prévio com o anestesista, né? Por que essa necessidade, Tereza? Bom, o que acontece é o seguinte, claro que a gente tem situações que a gente tem que abrir mão disso, né? Então, no caso de uma situação de uma urgência ou de uma emergência, a gente tem que pular essa etapa. Mas a maioria das cirurgias, né, graças a Deus, são cirurgias eletivas, né? Então, o paciente programa, né? Então, nós temos o consultório de consulta pré-anestésica, que é quando a gente tanto analisa todos os exames do paciente, como ver a história clínica é muito importante, né? Histórias prévias de alergia, de alguma intercorrência, eu fiz uma outra cirurgia e aconteceu tal problema. Isso tudo nos dá pistas, né, de coisas que você pode prevenir. Uma coisa muito importante também de ser falada por exemplo, uso de droga. Com o tanto de adolescente, né, que infelizmente, né, tem utilizado muito droga, ou até adultos jovens, né, muitas vezes eles nos negam essa informação. Usa alguma droga? Não, aí fica quietinho lá. Tem aquele medo, né, se eu falar, depois quando eu sair daqui vai falar para minha mãe, para minha família, para minha esposa, muitas vezes a família não tem conhecimento, né. Só que, por exemplo, isso é uma informação extremamente importante. Por quê? Tem um monte de intercorrência, paciente que usa cocaína, por exemplo. Eu posso ter arritmia, eu posso ter até uma parada cardíaca, hipertensão grave não controlada, pelo uso da cocaína associada com algumas medicações. Então, se você sabe previamente, você pode tentar evitar. Então, às vezes você pega um adulto jovem, você tem uma intercorrência na cirurgia, na anestesia, desnecessária, porque foi omitida uma informação extremamente importante, né? Porque, assim, existe o sigilo médico, nada do que for perguntado ali vai ser passado adiante. É para uso exclusivamente do anestesista, né? Para ele saber conduzir da melhor forma possível, né? Então, assim, tem muita coisa que o paciente tem como nos auxiliar, nos ajudar. Tem coisas que são mais fáceis, outras mais difíceis, mas você sabendo, você tem como conduzir de uma forma mais adequada, né? Bom, a gente tem mais um minutinho. No caso, eu gostaria que você, com relação, por exemplo, ao risco da anestesia, o grande medo que todo mundo tem vou me submeter a uma anestesia e aí, qual o risco que eu tenho?
Bom, a gente sempre fala para o paciente que nunca é risco zero, né? Porque até você estar em casa você tem risco, né? Mas hoje em dia os riscos são minimizados pelos cuidados que nós tomamos, tá? Isso depende muito da condição clínica prévia do paciente, tá? Eu posso fazer uma anestesia pequena num paciente muito grave e o risco ser aumentado, e às vezes uma cirurgia também de um porte grande, mas num paciente rígido, e o risco é mínimo. Então é uma combinação de fatores, mas eu posso te garantir que hoje em dia é muito mais seguro, tá? Para você ter uma complicação é uma coisa muito difícil de acontecer. Nós trabalhamos com muita segurança. Tereza, eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu, né? Acho que é importante, inclusive, para os nossos amigos telespectadores terem essa ideia e saber que é uma especialidade, né, muito importante dentro daquela que você se utiliza, né, quando você quer submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Obrigado mais uma vez. Prazer foi meu, Dr. Nelson. Boa. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Like the legend of the Phoenix. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Professor, é um problema sério, falando-se em lixo, né? Hoje acho que a maioria dos municípios no Brasil lidam com esse problema, né? O Brasil hoje tem aproximadamente 5.700 municípios e todos eles têm problemas, todos têm. Alguns com maior magnitude, outros com menos ação, né, da questão do lixo, mas todos os municípios têm. Haja visto que a própria também Secretaria Nacional de Saneamento Básico, no Brasil, ela fala que 85% das doenças brasileiras que afetam os brasileiros e 65% de todas as internações hospitalares são causadas por doenças que provêm dos vetores que habitam no lixo. É importantíssimo, então, o controle, né, desses pontos, são fundamentais na saúde, né, da população. Exatamente. Até é interessante que quando a gente fala em resíduos, as pessoas elas não têm a noção do problema que ele causa. É mais fácil, às vezes, você atravessar a rua e jogar no terreno baldio, no córrego, mas o lixo é muito complicado. Hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas, inclusive até dos próprios estudantes, dos graduandos e pós-graduandos, se eles sabem para onde vai o lixo e como é tratado, muitos têm um certo conhecimento teórico, mas nunca foram visitar um aterro sanitário, um lixão, para ver como é que é a situação real nossa hoje. Eu gostaria até de lembrá-los aí, houve um filme que nós, para crianças, é claro, na verdade não é para crianças, devia ser para todas as categorias de pessoas, né? O Wall-E, que exatamente retrata esse problema, né, que foi deixado no mundo, né, que o lixo era tanto que praticamente a vida deixou de existir, né, e existia um robô que ele era responsável de empacotar os lixos, né.
Depois de muitos centenas de anos se passaram, aí até que nesse lixo brotou uma planta, né? E os seres que viviam, habitavam a Terra, logicamente, estavam numa nave espacial e souberam da notícia através da comunicação que esse robô fez. Então, para ver como em que ponto a gente pode chegar, né, professor? Esse acúmulo excessivo de lixo. É até interessante que quando a gente vai trabalhar com legislação ambiental, Deus, quando deu a Moisés uma incumbência de levar o povo do Egito para a terra, no livro de Deuteronômio, Deus já fala ao homem para ter cuidado com essa questão, no versículo 23 do capítulo 12. É bem interessante isso, e outras ilustrações que nós temos com o decorrer da história, pré-história, enfim, nós não aprendemos ainda como cuidar do nosso lixo. Professor, como funciona a operação completa da coleta de resíduos? A estrutura, a logística, primeiramente, a boa educação da população, do munícipe, seja qual for o município, de pequeno porte, médio ou grande porte. A educação é essencial. A gente hoje fala em educação ambiental, nós temos um certo paradigma a quebrar, porque a educação ambiental o pessoal ainda acha que é fazer alguns trabalhinhos manuais. A educação ambiental realmente é saber para onde vai o nosso lixo, entre outras coisas, a questão da água, etc. Então, nós temos que educar o nosso povo na base. A segregação é muito importante. A partir disso, o município tem que ter uma estatística daquilo que ele produz, que a gente chama de gravimetria, para poder quantificar a frota de caminhão, funcionários, tipo de caminhão. A partir dessa logística, você vai destinar o resíduo, vai tratá-lo ou numa forma de aterro sanitário, de incineração, enfim, até uma tecnologia nova que saiu aqui em Maringá, que veio da Áustria, né, da Alemanha, e a Áustria, que foi o primeiro país que usou, mas a tecnologia é alemã, que é o Biopuster, que é um processo de compostagem. Então, existe hoje inúmeras tecnologias, e cada um vai funcionar de acordo com a cultura e a condição da gravimetria do lixo. Bom, é claro que a população tem um papel fundamental, né? Se não houver uma colaboração, uma consciência da população, é sério. Geralmente, muitos não sabem distinguir o lixo orgânico do lixo não orgânico, não é bem assim, professor? Às vezes, nós entramos até em algumas questões polêmicas. Muitas pessoas até têm uma graduação, têm uma pós-graduação e ainda têm dificuldade em trabalhar com lixo. Isso é triste para nós que trabalhamos na área, porque seriam pessoas que teriam que ter um conhecimento a mais. Então, se esse pessoal que já tem um conhecimento, já é complicado você trabalhar com lixo, eu fico imaginando as pessoas que trabalham fora e tem o pessoal que faz o serviço em casa, né, a secretária do lar, que eu vou ser bem sincero, em residências onde nós temos essas senhoras que trabalham como secretária do lar, a separação sai muito melhor do que em outros locais. Interessante. É interessante. Né? Funciona de maneira inversa. E como é que se pode fazer para que a operação de coleta de lixo seja bem operada? Existe alguma tecnologia a respeito? Tecnologia seria a consciência do ser humano, que é um pouco difícil você atingi-la. Já visto que a própria mídia hoje televisionada, ela tem muitas propagandas em cima de conscientização em massa, e ainda o nosso ser humano, o homem, ainda questiona, reluta em atingir esse grau de separação do lixo e depositar o lixo de uma maneira adequada. E aí o município, se tem essa situação que está depositada adequadamente, a logística fica muito mais barata, fica muito mais tranquila. Hoje as pessoas às vezes até reclamam da questão do custo para o município a hora de pagar uma taxa do lixo no IPTU. Mas é uma conta básica. Se você paga R$100 de taxa de lixo, você divide por 12 meses, você vai ter o X do mês. Aí você divide por 30 dias, porque nós produzimos lixo por 30 dias no mês. Aí você vai achar quanto você está pagando por dia. E uma conta mais simples ainda, você divide pelo número de habitantes daquela casa. Aí você vê quanto você paga no teu lixo. E é insignificante aquilo que a gente paga pela coleta de lixo no município. Professor, aí vai aquela pergunta seguinte, né? De quem é a responsabilidade dos resíduos, dos lixos? Né? De quem produz ou dos órgãos públicos que tem que fazer a coleta? É dos dois, né? A legislação brasileira, dentro
da resolução do CONAMA 05/93, a responsabilidade é da seguinte forma: o domiciliar, aquilo que a gente produz na cozinha, na nossa casa, no nosso banheiro, é responsabilidade do município. O município deve fazer a coleta. Já o comercial, até 50 quilos, o pequeno gerador, é responsabilidade do município. A partir disso aí, a responsabilidade é do gerador. Já o industrial é a responsabilidade do gerador. E o resíduo de saúde, idêntico, né? Idem, se você produz, você tem que dar o destino final, isso é lei. E entulhos, a mesma coisa, não é responsabilidade dos municípios tratar entulho, que é resto de construção, que a gente chama o RCD, né, de construção e demolição, e o resíduo agrícola também é responsabilidade do seu gerador. Isso é legal, é lei federal. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 13 anos com você.